Gente, eu quero conversar com vocês sobre o jogo mais espetacular que eu já vi na minha vida, né? O jogo de futebol mais espetacular que eu já vi na minha vida. Eu vou relatar esse jogo em alguns detalhes. Mas antes disso, eu peço por gentileza que você curta aí, dê o seu like, senão você esquece depois. Que você se inscreva no canal, eu preciso da sua inscrição. E também que você compartilhe. Bom, no ano 2000 estava sendo jogada a Copa Mercosul e a final da Copa Mercosul foi Vasco e Palmeiras, né? Então, o Vasco e o Palmeiras, nos dois primeiros jogos, eles ficaram iguais e teve necessidade de haver um terceiro jogo para decidir a Copa Mercosul, né? Esse terceiro jogo foi realizado no Parque Antártica, né, atual Allianz Parque, né? E quem ganhasse o jogo era campeão, se empatasse ia para os pênaltis, né? E o que aconteceu? Logo no primeiro tempo, o Palmeiras fez 3-0. 3-0. Então teve um gol do Arce, teve um gol do Magrão, um gol do Tuta, né? E terminou 3-0. Então todo mundo já achava que o Palmeiras era campeão e tudo, né? Eu, inclusive, na época eu era casado com uma curitibana, né? E a irmã dela me ligou lá de Curitiba, porque ela era palmeirense, para me zoar no intervalo, né? E, enfim, 3-0 pro Palmeiras. Mas aí começou o segundo tempo, né? Daqui a pouco, pênalti a favor do Vasco. O Romário foi lá e bateu. Ficou 3-1. Né? O jogo continuou. Daqui a pouco, pênalti de novo a favor do Vasco. Aí o Romário bateu, fez o gol. 3-2, né? Então a coisa começava a ficar meio delicada pro Palmeiras, né? Porque afinal, né, tava 3-0, agora tá 3-2, né? Só que um pouco depois o Júnior Baiano foi expulso, né? Aí o torcedor vascaíno, inclusive eu, pensou: pô, agora acabou, os caras estão ganhando de 3-2, ainda estão com um jogador a mais, né? Então já era, né? Mas o Vasco foi pro ataque e daqui a pouco o Juninho Paulista faz o gol. 3-3, né? E o jogo foi se encaminhando para o final. Tudo indicava que ia ficar 3-3 mesmo. Só que o Vasco se tomou de coragem, né, de espírito ofensivo, foi para cima. E no final do jogo, no finzinho do jogo, né, o Romário foi lá e fez o gol. 4-3. E assim terminou. 4-3, Vasco campeão da Copa Mercosul. Gente, foi um jogo épico, absolutamente épico. Eu nunca vi na minha vida uma virada desse tipo. Uma virada assim. Tá perdendo de 3-0 e vai para 4-3. Era uma época em que o Vasco era protagonista no futebol brasileiro, né? Timaço que o Vasco tinha, né? Romário, Euler, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, né? Mauro Galvão, enfim, era um timaço do Vasco, né? Um dos maiores times que eu já vi no Vasco. E, enfim, aí o Vasco conseguiu o título, né? A Copa Mercosul não era lá tão importante, a verdade é essa, né? Mas a questão não era o título conquistado, mas sim a maneira como foi conquistado. Foi uma maneira sensacional, uma maneira épica, né? E, enfim, deu orgulho de ser vascaíno. Deu orgulho de ser vascaíno, né? Nós vascaínos lembramos disso com tanta saudade, né? 2000, exatamente esse ano de 2000, foi o último ano assim bom do Vasco, né? De lá para cá, o Vasco só ganhou um título importante, que foi a Copa do Brasil de 2011, mas mesmo assim essa Copa do Brasil da época que os clubes que jogavam a Copa Libertadores da América não participavam. Então não era tão importante assim. Então
aquilo ali foi épico, foi absolutamente épico. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço pela assistência. Se você quiser, vai no canal, nós temos mais de 500 vídeos no canal, não só sobre futebol, então passa lá e vê o que te agrada e assiste. Muito obrigado.